Gravar no verão é um desafio. Sinceramente, prémios para mim por estar a gravar com este calor e parece que estou dentro de uma estufa. Mas sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? E hoje, como vocês podem ver no título, é todos os livros que eu li em junho. E eu também não sei se é muito notório que isto é a primeira vez que eu estou a falar hoje. A minha voz ainda está tipo voz de cama, porque eu já acordei há umas horas, mas ainda não falei com ninguém. Portanto, temos esta bonita voz de cana rachada e estou a suar de bigode. Vai ser muito, muito complicado gravar no verão, em frente a uma janela, com sol de 30 e tal graus. Mas Deus dá as suas maiores batalhas aos seus maiores guerreiros. Cá estamos. Cá estamos para falar então dos livros. Eles estão aqui muito afastados de mim. Esperem. Este mês foi uma loucura. Este mês foi... Está sujo. Este mês foi uma loucura em termos de leituras. Porquê? Porque eu li imensas graphic novels. E eu tenho uma coisa a dizer. Eu não quero ser mal interpretada, mas eu não estou a ler graphic novels para ler mais. Eu não estou a ler, tipo, vou começar a ler graphic novels e a pagar bué, para não dizer asneiras, a pagar bué para ter mais números no meu challenge do final de ano. Eu estou-me a cagar para o challenge. E se vocês estão a ler livros propositadamente curtos ou graphic novels que vocês nem têm assim bem interesse, mas querem que conte para para as vossas metas literárias, shame on you, sinceramente. É uma estupidez. Portanto, um pequeno disclaimer que eu não precisava estar a fazer, mas estou a fazer. Eu estou a ler graphic novels porque eu realmente quero. Não é a teoria da conspiração de que eu preciso porque eu quero ler mais números. Couldn't care less, sinceramente. Mas de facto, li imensas graphic novels este mês. Eu li 9 graphic novels e 7 livros normais. Sim, 7 livros normais, tipo, escritos. E o que é que eu posso dizer sobre esta minha experiência de ler graphic novels? Eu já fiz todo um vídeo a falar só sobre elas, portanto sinto que que vou-me estar a repetir. Portanto, se tiverem algum interesse cá, vão ver esse vídeo. Desculpa, estou a mexer imenso no cabelo, não estou? Lá está, porque eu nem me penteei. Eu ontem à noite cheguei o cabelo e depois dormi com ele num bun e hoje tirei o bun e vim gravar. Mas fiz a maquiagem, não me penteei. Não posso dar tudo. Mas eu vou falar por nenhuma ordem específica. Eu vou falar pela ordem que eu os tirei da estante. Perdão, estou com soluços. Porque eu acabei de beber o café, tipo, há 2 segundos atrás. O meu leite com café. O meu galão, vá. No meu latte. Não, é o meu galão. Porque eu sou tuga. Então, eu tirei-os da estante. E a minha estante está organizada mais ou menos por ordem alfabética. E eu quero dizer mais ou menos porque há sítios. Há livros que não estão bem no sítio. E eu já reparei. Mas pronto. Está imenso calor. Eu queria estar tipo cabelo bonito para a frente, mas eu não consigo. Primeiro livro que eu li. Quer dizer, não é o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu venho mostrar é um livro que eu ando há meses. Ridículo a quantidade de meses que eu ando a ler este livro. Tipo, ando a ler. Eu comecei a ler, depois parei, depois esqueci-me completamente dele. E há pouco tempo voltei a pegar nele e tipo, ok, eu agora vou pegar nele e vou lê-lo. Eu gostei bué da escrita. Desculpem pelo corte, mas eu sem querer desliguei o meu microfone. E só dei conta quando acabei de falar do aquário da Capicua. Portanto, eu não sei o que é que eu tenho com som e sem som, portanto, vou falar outra vez. Eu li este livro e demorei imensos meses a acabá-lo. Eu comecei... Pai, quando eu comprei, e depois fui lendo, e depois esqueci-me completamente dele. E há pouco tempo voltei a pegar nele e pensei, não, tipo, eu vou-me sentar e vou lê-lo como deve de ser. Eu adorei a escrita, adorei. Já me tinham avisado que a escrita da Capicua era, tipo, incrível. E ela depois também tem aqui, tipo, não só crónicas, mas também tem poemas, que é, tipo, letras de música, que acabam por ser poemas. E eu acho isso muito... Tipo, achei a escrita mesmo bonita. O conteúdo das crónicas... Tipo, achei super interessante as crónicas um bocadinho mais pessoais da vida dela. Mas, quer dizer, que são todas, mas não é da vida dela, desculpem. Eu achei super interessante as crónicas tipo, da infância dela, que são mais no início do livro. Ela fala um bocadinho dos sítios onde viveu, com quem é que viveu, a sua vivência antigamente. E depois chega uma parte em que fala imenso do Covid e do confinamento. E
pá, lá está, é muito datado e não adorei isso. Ao mesmo tempo, eu acho que este livro, daqui a uns anos, vai ser muito mais interessante ler do que propriamente agora, para mim, pessoalmente. Mas lá está, adorei a escrita, são crónicas super, super curtas, a maior parte delas. Elas também foram, e isto avisa logo que foram escritas entre 2000 e não sei quantos e 2021, portanto apanhou ali mesmo a época do Covid. E a última parte do livro é muito sobre isso. Fala também muito da maternidade e tem aqui um texto que eu amei sobre tipo, o que é ser mulher, feminismo e isso tudo. Obviamente é um livro da Capicua, nós já sabemos, quer dizer, eu não a conheço muito bem enquanto artista, mas sei um bocado os princípios onde ela se alinha, que são muito semelhantes também aos meus. Portanto, eu gostei muito dessas partes, lá está. Mas depois aquelas coisas um bocadinho mais datadas, por exemplo, há aqui uma parte em que ela está a falar da política daquela altura e não é bem a criticar, mas tipo, a dizer que não estava como deve ser, e eu penso que em comparação com o estado atual estava tipo um espetáculo, mas pronto, fez-me ter um bocadinho de saudades daquele tempo que a gente pensava que estava na merda e afinal ainda podia piorar. Mas gostei muito da escrita, não amei algumas das crónicas, gostei de outras, faz tudo parte. Na verdade, eu acho que acabei por lhe dar 4 estrelas. Desculpem. Acabei por lhe dar 4 estrelas por causa disso. Eu gostei muito da escrita e acho que merecia, mas depois o conteúdo das crónicas não me. A maior parte das vezes não me satisfez. Depois tenho duas graphic novels do mesmo escritor, que eu não sei dizer o nome. Bastien Vives. Ele é francês e eu não sei pronunciar. Mas eu tenho então O Gosto do Cloro e A Paulina. Eu vou falar primeiro do meu favorito, que foi A Paulina. Eu amei este livro. Esta graphic novel é super tipo fininha, mas não é tipo das mais curtas que eu já li. Mas neste aqui eu adorei a arte em si, adorei tipo o traço, e adorei o que o traço simbolizava depois na história. E nós, nesta graphic novel, nós acompanhamos uma. Eu acho que isto é não ficção, mas é uma bailarina russa, desde que ela é criança até que ela é adulta praticamente, e do impacto que este professor teve nela em toda a sua carreira de artista. Ela passou por várias escolas, por vários países, mas de facto o que se manteve sempre constante foi este professor dela e a ligação com este professor que ela teve. E eu amei o traço. Eu não vou mostrar porque eu já vos mostrei, desculpem. Eu já vos mostrei no vídeo das minhas, só sobre as graphic novels que eu ando a ler, mas eu amei, eu chorei nesta graphic novel porque. Porquê é que eu chorei nesta graphic novel? Pela passagem do tempo. É uma coisa que me emociona sempre. E aqui nós temos uma cena, não vou spoiler, nem vou mostrar, apesar de eu amar, tipo, estar obcecada, estar com uma grande obsessão naquela cena, pela maneira como ela está feita, literalmente tipo, desenhada, amei, que retrata muito bem a passagem do tempo quando é de uma pessoa que nós admiramos há tanto tempo e que nós acompanhamos também durante o mesmo tempo nós estamos a crescer, só que são mais velhos, e então há uma visão muito bonita da cena, mas eu amei, não achei que fosse a gostar tanto, eu achei que ia gostar muito mais do outro graphic novel do autor, O Gosto do Cloro. Esta é uma graphic novel que não tem muito texto e que a premissa é super simples. É basicamente um rapaz que ele teve uns problemas de saúde e agora o médico recomenda-lhe fazer natação. E temos depois esta rapariga que também faz natação, que ela já foi uma espécie de atleta de natação, já ganhou algumas medalhas e ela agora vai ali todas as quartas-feiras nadar também com este rapaz, desculpem. E é um bocadinho um livro que simboliza a cena de que há pessoas que são só para nos acompanhar numa determinada altura da nossa vida e não é suposto elas continuarem presentes. É só para nos ajudarem num momento mais em baixo que nós estamos na nossa vida e depois o destino encarrega-se de a levar novamente para fora das nossas vidas e é muito bonito. Eu não acho que não chorei neste. Ou chorei, eu acho que tipo, emocionei-me um bocadinho, mas não chorei como na Paulina. A Paulina tipo, estava tipo de rastros. Mas gostei muito, não adorei tanto as ilustrações como gostei na da Paulina, são duas coisas, apesar de serem a mesma pessoa, são duas ilustrações completamente diferentes. Esta não é cores, esta é cores, o traço desta é tipo incrível. Este também é, mas este aqui é incrível mesmo. Mas gostei também dos dois, eu acho que dei 5 estrelas à Pauline e dei O Gosto do Cloro, dei-lhe 4 estrelas, ou 4 estrelas e meia, qualquer coisa assim. Depois tenho a minha última leitura, que foi O Castelo de Cartas da Anabela Lopes, e este livro
talvez porque eu tenha acabado, literalmente, ontem à noite. Foi a primeira vez há muito tempo, já há muitas semanas, talvez, muitos meses, não sei, que eu fiquei acordada até mais tarde porque queria acabar este livro. Ontem eu tinha lido só. Eu tinha para aí umas 100 páginas lidas. E eu comecei a ler. E depois pensei, tipo, ok, vou só ler tipo, até a metade do livro. E depois cheguei à metade e continuou-me a dar vontade. Então era 1 da manhã e eu estava a ler este livro. Ah, o que começar? Eu fiquei boquiaberta com este final, by the way. Mas eu vou começar por falar da sinopse, porque é mais fácil. Sem spoilers, atenção. Nós temos a nossa personagem principal, a Constância, que ela vive com a avó, tipo, numa grande mansão, e eles são, tipo, super ricalhaços. Pá, mansão, tipo, gigante, pá, mesmo, parece mesmo, tipo, à novela. Pá, a filme mesmo, ricalhados à filme. E eles têm esta rapariga tem um negócio da família, que é um hotel que foi construído, hum, relativamente perto da mansão, não é, tipo, super perto, mas também não é super longe, não é, tipo, uma cidade de distância. Mas é um hotel que foi construído em cima do antigo sanatório e ele tem tipo a fama de ser tipo assombrado, de se ouvir os gritos nas paredes, sentir o cheiro a fumo dos fantasmas que lá estão. Tem toda esta aura mística à volta dele e há muita gente que vai até este próprio hotel fazer tours tipo de. Também há em Lisboa e há em Sintra aquelas tours de espíritos e de bruxarias e cenas assim. Pronto, a nossa Constança é a gerente do hotel e ela também é amante de um escritor super famoso, que ele é mais velho e ele vai lá muitas vezes ao hotel fazer retiros de leitura para os seus. Retiros de leitura, não, retiros de escrita para os seus livros. Pá, e eles acabam ali, vocês depois entendem, eles acabam ali por se envolver e ele pá, é casado, tem 2 filhas, toda uma cena. Mas até aquele ponto é só diversão, não sei o quê, tudo certo. Eles passam muito tempo juntos, principalmente dentro do hotel, e coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer aos hóspedes, coisas vão acontecer à própria da Constância e ao próprio do autor. Uma pessoa regressa do passado e mexe ali na estabilidade daquela família, daqueles negócios, daquilo tudo. E o que eu posso dizer é que essa parte, eu sei que não tem nada a ver, atenção. Tipo, não tem nada a ver a história, não tem nada a ver o propósito, não tem nada a ver, mas recordou-me imenso do Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, porque, para quem não sabe, são duas irmãs que vivem numa casa com um homem mais, tipo, o tio delas, mas isso é relevante para o meu pensamento. Mas, tipo, são duas mulheres que vivem naquela casa, têm o seu próprio, tipo, ambiente, têm o seu próprio ecossistema ali toda, ali as duas, e depois chega um homem do exterior e começa a impor-se cada vez mais naquele ambiente e começa, tipo, secretamente a minar todo o território e de repente, tipo, todo o território é a doença que ele minou. E eu senti um bocadinho disto com essa personagem em específico. Eu sinto que ele chegou e ao início foi só tipo uma sombra e depois começou a inundar toda aquela casa, todo aquele hotel, toda a vida daquelas personagens que a Besbílica com esta narrativa, principalmente com o final. Eu vou falar daquilo que eu gostei mais. Primeiro, que é, eu amei este ambiente. Tipo, o ambiente do livro, do hotel, da casa, tipo, daquele. Pá, amei, está mesmo bem construído, está mesmo bom. Está mesmo o meu gosto, para quem conhece o meu gosto literário sabe, pá, ali aquela vibe de hotel meio assombrado, pá, de casa, boeda grande, um bocado cheio, pá, chef's kiss. É tipo, este livro é um thriller, mas não vive para o plot twist. É um thriller que vai muito pela história toda. Porque lá está. Eu, às vezes, as comparações que eu tenho a thrillers é da Frida McFadden. E eu sinto que a Frida McFadden, muitas vezes, ou algumas vezes, não escreve porque quer contar uma grande história, escreve porque quer chegar a um plot twist. E então, até os próprios leitores depois são um bocado educados por ela a não esperar uma grande história, mas esperar tipo um plot twist insano. E ela tipo, de que é que vale ter um grande plot twist se depois a história é meh, né? E aqui tem os dois. Aqui, sem falar com spoilers, tem os dois. Tem plot twists, no geral na narrativa, e depois tem uma grande história em si, com um build-up de tensão incrível. Depois quando este personagem que chega à narrativa entra e é tudo, torna tudo desconfortável. Eu tinha visto, desculpem, as minhas reviews hoje não vão ficar muito concisas, porque eu estou mais numa de falar do que propriamente, tipo, falar como se estivesse no café do que propriamente falar como se estivesse a fazer uma apresentação. Mas eu tinha visto uma review
Eu tinha visto algumas pessoas a falar sobre isso em específico, que falavam que só não gostaram deste livro porque tem abuso animal. E, para já, eu sinto-me sempre mal, porque eu quando vejo pessoas a dizer isso, tipo, eu não consigo ler livros onde maltratam animais, onde matam animais, blá blá blá. Eu sinto-me sempre mal porque é do género. Não me faz assim tanta confusão, especialmente quando eu estou num thriller, quando eu estou num livro de terror. Pá, coisas que nós aprendemos sobre estas personagens deste livro, que são tão macabras, são tão retorcidas, e o que te faz confusão é a menção da morte do animal. Que é tratado até com bastante respeito. Porque eu já li livros em que usam violência, literalmente, violência contra animais, violência descrita contra animais, como uma maneira de tornar o livro de terror, tipo, mais intenso, porque estão a demonstrar o gore da cena e estão a deixar os leitores desconfortáveis. E, tipo, a maior parte das vezes isso não contribui em grande coisa para a narrativa. E aqui, toda a cena, pronto, eu não quero dar spoiler, mas já dando, porque é impossível estar a falar disto sem spoiler, mas também é mínimo, não é assim tão, quer dizer, é relevante, mas é tipo, no final do livro é tipo só um sprinkle na narrativa, não é assim um plot twist. Não é um plot twist, não é assim uma coisa tão XPTO na narrativa, mas não sei, depois eu sinto-me sempre um bocado má pessoa por dizer tipo, pá, eu por mim, se estou a ler um thriller e mata um gato, mata um cão, ok, fine by me, I guess. Tipo, e aqui foi um bocado igual, é do tipo, oh meu Deus, eu estou à espera de uma cena super traumatizante, e depois é do tipo, tipo, é só, sabem aquele meme do SpongeBob na montanha russa, e depois é só tipo, fui eu nesta cena, porque ia à espera de uma cena super chocante e traumatizante. Não sei, achei um bocado, cada um é livre de sentir aquilo que sente e de ter a sensibilidade que tem. Eu pessoalmente, lá está, fez-me mais confusão outras coisas neste livro do que propriamente essa parte, mas tudo certo. Nós sabemos ao início que uma das personagens se vai matar, é literalmente, ou dá a entender que se vai matar, pronto. É literalmente o primeiro capítulo. E depois é engraçado que nós temos esse foreshadowing, mas eu depois esqueci-me completamente que isso estava lá. E estava tão dentro da narrativa e dentro daquela história viciante, eu me esqueci completamente de como é que ia acabar. Pelo menos para uma das personagens, que nós não sabemos quando começamos a ler o livro e começamos a ler aquele capítulo, não sabemos qual é que é. Mas coisas que eu não adorei assim tanto na narrativa, na história em si. Eu sinto, e eu sei que não sou a primeira pessoa a queixar-se disso, porque eu já ouvi outras pessoas a dizer o mesmo. A velocidade narrativa, tipo, eu amei a primeira metade do livro, estava com uma velocidade perfeita para o meu tipo de livro, para o meu tipo de gosto de literário no geral. Só que depois eu senti que foi muita informação deixada para as últimas 10 páginas. E eu, se calhar, eu percebo, porque se calhar se essa divisão, se essa informação fosse dividida pelo resto do livro, se calhar não ia ter um impacto que teve. Eu acho que foi assim, tipo, nós passamos de ter pouca informação e não estar a perceber nada para de repente, tipo, tal, 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 tal. E foi tipo choque sobre choque sobre choque, tipo, eles não param de vir e se calhar esse foi o intuito, foi tipo dar muito choque e nós percebermos, tipo, de rajada a gravidade da situação, basicamente. Mas não sei, eu acho que, não sei. Não foi uma coisa que me agradou, mas claro, eu percebo porque é que aconteceu dessa maneira. Outra coisa, uma coisa muito específica que me estava a irritar, e isto aconteceu, só me irritou porque eu dei conta que isto estava a acontecer. E é uma coisa super irrelevante para a situação e para a história em si, mas eu sentia que cada vez que acontecia um evento importante na vida da nossa personagem principal, da Constança, e ela acabava por falar com a melhor amiga de alguma maneira, a melhor amiga fazia sempre a sinopse de tudo o que tinha acontecido traumatizante que a Constância lhe tinha contado, e parecia sempre um bocado, sabem, quando nós estamos a ver tipo uma série ou uma telenovela que tem temporadas e depois tipo no início no primeiro episódio do início da próxima temporada há sempre uma personagem ou duas personagens que têm um diálogo que é super pouco fluido e super pouco natural, mas é só para dar a sinopse de tudo o que aconteceu na temporada anterior. Eu senti que por 2 ou 3 vezes essa personagem da melhor amiga foi para isso e estava-me a irritar, mas lá está, só me irritou porque eu dei conta. Se calhar se eu tivesse mais tipo, dentro da narrativa, se calhar não tinha dado conta disso. Mas lá está, foi só um apontamento que me estava a irritar e estava a chatear, porque era do tipo, pá, eu já percebi. Eu já sei o que aconteceu, não preciso que estejam a repetir outra vez, mas pá, é só, tipo, é uma caganita no oceano, não é nada de especial. Eu gostei muito, lá está, eu gostei muito, fica com muita vontade de ler os outros livros da autora, ou pelo menos o outro livro da autora, acho que está tipo publicado. Mas eu agora, eu comecei a queixar-me desta capa,
E eu ontem terminei e pensei, tipo, não, faz bué sentido. Tipo, esta capa faz total sentido com a narrativa e com a história e faz todo sentido. É só isso que eu posso dizer. Não vou falar mais porque estraga, mas de facto gostei muito. By the way, este vídeo deve ficar enorme porque eu tenho imensos livros para falar. Eu vou tentar ser mais breve, vá. Li o episódio 13 do Craig Dillow, não sei dizer, mas li o episódio, ai, eu não sei falar. Eu li este livro. Ai, bem, estou muito, eu não sei pronunciar esta palavra. Episode 13. Não sei. Eu li este livro, ok? E eu tinha dois tipos de pessoas a falar-me sobre este livro, que era algumas pessoas a dizer, tipo, isto é incrível, tipo, se tu adoras ler livros com espíritos, tipo, precisas ler este livro, é um clássico. E depois tinha outro lado que era do tipo, não é nada especial. E então eu estava, tipo, com expectativas bem assentes. Tipo, será que eu vou gostar? Será que não? Eu vou confessar que este livro começou muito forte. Eu não sou fã destes formatos todos e eu estou um bocado cansada de ler livros tipo, isto é um reality show de terror. Estou um bocado cansada, eu já li tipo 3 e foi o suficiente. Eu sei que não me parece muito, mas realmente não é uma cup of tea, não é a minha cena. E ele começou forte, ele começou mais ou menos interessante. Só que depois, vou ser honesta, a quantidade de formatos diferentes de texto que há aqui perdeu-me um bocadinho, aborreceu-me um bocadinho. Ele deve funcionar bué bem como audiolivro. Eu é que não costumo ouvir audiolivros, mas ele deve funcionar muito bem como audiolivro, ou melhor, porque como livro foi um bocado secante. Tipo, ele começou bem, depois perdeu-me um bocado, durante imensas páginas. E depois no final, quando coisas começaram realmente a acontecer, voltou-me a ganhar, mas não... já estava... Era demasiado tarde, sabem? Era demasiado tarde para me agarrar daquela maneira. E eu senti que eu gostei, mas não foi tudo isso. Mas a última... Não quero dar spoilers, mas a última sequência de terror por si só, quem sabe, quem já leu sabe. Eu achei incrível, achei magnífica. Fez muito lembrar, e cá atrás diz mesmo, tipo, é muito parecido com... E já vi muita gente também a recomendar com base de, se tu gostas de House of Leaves, tu vais gostar deste livro. E eu acho que muita gente faz essa associação também por aquele evento que acontece no livro, mas também pela estrutura física do livro. E eu vou ser honesta, eu não consigo concordar, porque uma coisa que em House of Leaves fez foi ter mais de 10 tipos de texto, 10 tipos de estrutura textual a acontecer ao mesmo tempo no mesmo livro. E como é que eu vou te explicar? É preciso para o objetivo daquela narrativa e para aquilo tudo que se promete fazer e abordar, todos aqueles tipos de texto são necessários para chegar a esse objetivo em House of Leaves. Aqui, eu acho que foi só do tipo, temos que agarrar sempre o leitor, sabem? Temos que agarrar sempre o leitor. E eu percebo que, como é um reality show, quiseram lhe dar esta estrutura um bocadinho mais diferentona, mas não teve bem um ponto, a não ser tipo, é fun. Fiquei com um bocadinho de pena não ter funcionado assim para mim. Isto basicamente é. Desculpa, eu esqueci-me sempre de falar as premissas, mas isto é basicamente uma equipa que trabalha a fazer este reality show, que é de tipo de caça-fantasmas, de explorar sítios assombrados e isso tudo. E eles fizeram antigamente o icónico episódio 13, em que mudou a vida deles, para bem ou para mal, mudou a vida deles, por o quão intenso aquele episódio foi. E nós, basicamente, este livro todo é acompanhar esse episódio, o antes e o depois, e o durante. É muito sobre o durante também deste episódio. Mas, de facto, com muita pena minha, não foi, tipo, a coisa mais incrível que eu já li. Depois tenho Lea não se lembra como funciona o aspirador. Este livro, já ia outra vez mostrar as imagens do livro. Não é preciso, já tenho outro vídeo, ok? Vai sair, eventualmente vai sair. Eu sei que este está a sair primeiro. Mas o outro foi gravado antes. Porque eu sou assim mega organizada. Não, é porque aquele não precisava de ser gravado com tempo com tempo, e este aqui precisa de ser gravado no final de cada mês. Mas basicamente, eu emocionei-me, também não chorei, mas eu emocionei-me com este livro, acho eu. Se não estou em erro.
Este livro é incrível, porque ele é super fino e ele aborda imensos assuntos que nos deixa mesmo a pensar. Um deles é a violência doméstica, e que dá-nos um bocadinho um insight do que é que faz às vezes pessoas ficarem em relações de violência, em que sofrem violência doméstica. E. Ai, bati no microfone, desculpem. E que nem sempre o sair é a cena mais fácil. E o que é que essas pessoas sofrem e que mecanismos é que usam para conseguir suportar toda aquela relação horrível que está a acontecer. Ao mesmo tempo que temos a realidade de um escritor que ele estava num bloqueio criativo e ele precisava urgentemente ter uma ideia e de ter um sucesso literário como os que eu tenho tido. E ele mora num apartamento e num dia ele está a vir para casa e encontra tipo um saco de lixo lá no meio da rua e ele percebe que tem tipo imensos papéis e ele tipo, pega num papel e lê e é tipo um bocado de um diário desta Leia. Ele pensa tipo, porque é que eu estou a mexer no lixo, deixa-me ir embora. Só que ele fica obcecado com aquilo e então ele no meio da noite vai cá abaixo e traz os papéis todos, a caixa de papéis todos para cima e começa a ler o diário desta mulher que era uma mulher de 26 anos que morava naquele mesmo prédio que ele, entretanto ela mudou de casa com o marido, mas deixou aquele diário no lixo, com muitas outras coisas lá de casa. Ele pega naquele diário desta rapariga que está incompleto e transforma num livro e ele torna-se um best-seller de sucesso e ele torna esta personagem, que é uma pessoa real, ele torna esta personagem num ícone da luta contra a violência doméstica e arranja toda uma explicação para aquilo que estava a acontecer com ela e ele fica obcecado em encontrar novamente esta mulher. E vocês a partir daí, a partir do momento em que ele fica obcecado, é que começa um bocado mais a história e vai-vos fazer um bocadinho pensar sobre esta cena de tu apropriaste da vida de alguém para criares arte para teu proveito próprio, por muito boas que sejam as tuas intenções, sabem? Deixou muito a pensar. Deixou muito a pensar também, porque eu este mês, no mês em que li este, em junho, também vi a Maldição de Hill House da Shirley Jackson, não, da Netflix, e ela é uma parte que também fala muito sobre isto, porque, quer dizer, eu não vou dar spoilers, mas há uma parte que também toca muito nisso de tu pegares nos traumas e na vida das outras pessoas, transformares a história a teu proveito para o teu livro e basicamente tornares aquela história tua, que nunca foi tua. Anyway, continuando para o 11 Minutos em Inês Valadas, que foi o primeiro Dark Romance português a ser escrito cá. E foi por causa disso que eu quis ler. Nós temos dois personagens principais, a Laurel e o Adrian. Eles estudaram no mesmo liceu, no mesmo colégio privado. Tiveram ali tipo uma espécie de relação, entretanto, muita coisa aconteceu e eles estiveram separados durante 7 anos. E de repente o Adrian volta outra vez para a vida da nossa Laurel. Ela já é uma psicóloga, trabalha num instituto lá na cidade deles e ele vai ser cliente dela, vai ser, não é cliente, vai ser doente, não é doente, vai ser cliente dela, ela vai ser paciente, vai ser paciente dela. E deixa-me-vos dizer que eu li muito poucos Dark Romance, eu tenho muito pouco interesse em ler Dark Romance no geral, mas eu descobri com este livro que eu não ando a ler, eu não li os Dark Romance certos. Este livro está, e é a melhor coisa que eu posso, a parte mais positiva que eu posso falar sobre este livro é, ele está super bem escrito. Tipo, nota-se perfeitamente que a autora teve imenso cuidado. Eu não quero estar a estereotipar, nem quero estar a falar tipo, mal de outros livros para enaltecer outros, mas tipo, há livros que nós vemos que as pessoas, tipo, os autores só querem contar uma história. Eles estão-se pouco cagando com a escrita e estão-se pouco cagando como é que escrevem e como é que essa história chega aos leitores, eles só querem contar uma história. E depois nós temos autores que realmente têm uma história para contar, mas que se importam verdadeiramente com a literatura e com livros e com a escrita e têm muito cuidado nessa parte e percebem e têm noção do impacto que uma boa escrita pode ter na experiência de leitura de alguém. E aqui, tipo, este livro está muito bem escrito. Está muito bem escrito e se calhar pode ser expectativas minhas, por ser um Dark Romance e todos os Dark Romance que eu li não serem nada bem escritos, mas a verdade é que ele está muito bem escrito. A história, lá está.
apesar de não ser a minha cena, eu acho que as coisas acontecem tão bem justificadas, que às vezes é uma coisa que eu não gosto muito em Dark Romance, é que parece demasiado tal novela mexicana, e é tão absurdo que nem faz sentido. Pá, eu simplesmente, por causa de ser tão absurdo, não consigo entrar na história. Também não tem assim tantas cenas explícitas quanto isso. Há uma, tipo, que acho que é a primeira, que é assim mais impactante, mas depois as outras são bastante normais e não são assim tantas. E lá está, eu acho que muitas vezes as próprias leitoras de Dark Romance e que gostam imenso de Dark Romance e fazem conteúdos sobre Dark Romance, pela maneira como falam nos livros, acabam por perpetuar este preconceito de que Dark Romance é só sexo. Porque a partir do momento em que tu, para falares de um livro, só falas das cenas sexuais que esse livro tem, e faz isso com todos os livros desse género, eu assumo que todos os livros desse género vão ser só sobre sexo. E a verdade é que pode ser, e este livro acaba por ter tipo 4 ou 5 cenas mais spicy, mas no overall da cena não são assim tantas, sabem? Não é assim tão. São intensas, sim, são explícitas, sim, mas não sinto que seja. Se eu as tirasse do livro, fazia o livro sentido na mesma. Ficava o conteúdo do livro, sabem? Eu sei que isto vai ser uma duologia, mas eu vou ser de Lulu para mim própria e vou fazer uma lavagem cerebral a mim própria e convencer-me que isto vai ser só um standalone, porque eu amei como este livro acabou. Tipo, amei, e eu acho que se fosse só um standalone e a autora tivesse, tipo, não quisesse continuar mais, pá, tinha sido do caraças acabar assim. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Eu quero fazer uma review em separado para o TikTok. Ai, mas ainda não tive tempo, porque vou tratar disso hoje, quando acabar de gravar este vídeo, se bem que este vídeo vai ficar imensamente grande, porque eu tenho imensos livros para falar. Portanto, vou continuar. Tenho a Erva, que é uma graphic novel que eu li em uma noite, que eu comprei na Feira do Livro. É uma graphic novel de não ficção. Nós temos esta a mulher que nós acompanhamos desde que ela é uma criança até que ela é uma velhota e que já está no lar. Nós vemos que ela viveu durante a invasão do Japão à Coreia. E ela veio de uma família extremamente pobre, que pá, ela passava mesmo mal sem, tipo, não tinha o que comer. Depois, com as cabeçadas à vida, ela acabou por ficar refém numa casa para mulheres de conforto, que é um termo muito soft para dizer que ela era obrigada a prostituir-se para os soldados daquele exército. Pá, e tudo o que de mal podia acontecer, aconteceu a esta mulher. E é muito difícil de falar sobre este livro sem me emocionar, porque é mesmo uma história muito, muito triste. E pá, leiam. Ele parece enorme e é, mas vale totalmente a pena. Eu já falei dele também noutros vídeos, tanto aqui no YouTube como. Ou vou falar dele noutros vídeos, tanto aqui no YouTube como nas minhas outras redes, mas de facto vale muito, muito a pena. E eu agora vou falar de outras graphic novels e vou falar muito sucintamente, desculpem, pá, porque senão este vídeo vai ficar mesmo gigante e então, pá, não quero isso. Eu quero que ele fique grande, mas também não quero que ele fique gigante. Eu li estes três, desculpem, eu li estas três mangás do Junji Ito, li o Soichi, As Maldições Inconvenientes, li os Fragmentos de Terror e li o primeiro volume da Tommy. E eu adorei, estou obcecada com este autor, eu quero ler tudo dele. Pá, são só livros fun, sabem? Não tem um deeper meaning assim tão grande, não tem tipo. Lá está, não é? Não tem assim tanto suminho, mas eu acho tão, tão, tão entertaining. Tiram-me sempre da realidade, gosto sempre muito. Aqui o meu favorito. Nem sei qual é que é o meu favorito, nem sei. Mas pá, quero muito ler este verão tudo o que está traduzido dele para português. É o meu objetivo para este verão. Tenho uma encomenda a chegar hoje que tem mais umas coisinhas dele. Mais um, acho eu, sim. Tem mais uma graphic novel dele, que eu estou muito entusiasmada. Pá, são graphic novels de terror, lá está, são muito tranquilas, mas que me tiram sempre da realidade. E amamos isso, não é verdade? Passando para um livro que eu adorei, temos o Heart the Lover, de Lily King. Lily King não me conquistou com o primeiro livro dela, mas conquistou-me com este segundo, sabem? Nós vemos, tipo, a nossa personagem principal. Ela agora é uma adulta, já tem filho, já tem marido, e de repente nós somos transportados para a altura da faculdade dela, é a altura da faculdade em que ela andou metida com estes dois rapazes
é metida, mas tipo, teve uma relação bastante complexa com ambos. E basicamente é desde esse ponto aí até agora a situação atual dela, em que ela está casada e ela está com os filhos, e que reencontra uma dessas pessoas do seu passado. E ele é, tipo, ele é tão curtinho, mas ele é tão triste. E se calhar lá está, é um bocado triste porque toca aqui em coisas muito específicas que me dão um imenso trigger emocional e que me fazem relembrar de coisas que eu própria passei e de situações onde eu não estive envolvida, que foram altamente traumatizantes, e então estar a rever isso, exatamente isso, num livro, pode ser uma montanha-russa de emoções, mas, I mean, faz parte, não é? Acho que é a parte bela. Eu sei que muitas pessoas não gostam de se sentir desconfortáveis enquanto estão a ler. Compreendo, não consigo perceber porque faz parte. Acho lindo, acho maravilhoso um livro fazer isso, um livro conseguir fazer isso, desculpem, mas de facto não foi uma leitura confortável, mas foi uma leitura altamente prazerosa. Não consigo, tipo, não recomendar este livro, sabem? O primeiro, eu senti alguma desconexão entre mim e a personagem principal, mas aqui, apesar de sermos bastante diferentes e apesar de termos vidas completamente diferentes, eu senti que estava lá com ela, que era tipo uma pequena mosca sempre ao pé dela. E então gostei muito desta personagem, gostei muito das dinâmicas dela com este grupo de amigos. Não sei, gostei muito, não vou falar mais, lá está. Continuando agora para outro livro que eu gostei muito, que eu já falei cá dele. Eu já falei deste livro cá. Foi o 5 estrelas, espetacular. Eu já falei deste livro cá, tenho quase a certeza. Mas se não, fica aqui falado. Agora tenho. Perdão, estou a fungar no nariz. Mas tenho Tudo Menos Tua, da Madalena Sá Fernandes, não. Maria Madalena Mateus. Damn. Maria Madalena Mateus. Eu gostei muito do primeiro livro dela. Pá, achei mesmo tipo, surpreendente a maneira como está escrito. Gostei muito das personagens, gostei muito da história. E vou ser honesta, as expectativas não estavam tipo super altas, mas estavam tipo altinhas, porque eu gostei muito do outro livro. E vou ser honesta, este aqui não é tão bom, na minha opinião. As personagens parece como é que eu lhe explicar? Tecnicamente, o livro devia ser melhor porque as personagens daqui parecem muito mais interessantes do que as do livro passado. Num outro nós tínhamos a Olivia e o James, acho eu, em que a Olivia é tipo uma personalidade toda bubbly e o James é tipo um murcão, basicamente. Um murcão super hot, mas um murcão. E nós aqui temos o irmão da Olivia com a melhor amiga da Olivia. E a melhor amiga da Olivia é tipo toda girl boss e o irmão dela é um murcão hot. É os homens dos livros da Maria Madalena Mateus são tipo murcões hot. Tudo certo. Há alturas para todos os livros e este aqui está na altura dele, porque tipo, verão, chama este livro. Era um livro que supostamente lá está, as personagens eram muito mais interessantes, têm traumas, são complexas, têm uma vivência complexa, muito mais complexa do que a Olivia e o James. No entanto, este livro fez 0 por mim. Eu dei-lhe 3 estrelas e meia, mas depois acabei por dar 4 estrelas, arredondei, por ser uma autora nacional e por eu ter gostado do outro livro dela, lá está. Mas, de facto, dei 3 estrelas e meia, não... aborreceu-me muito a relação destes dois. Não... não sei se calhar estou a ser um bocado injusta, mas até a própria escrita parece que foi tipo um bocado escrita à pressa. Não sei, eu sinto que o outro livro foi muito mais, está com muito mais sentimento. Ai, estou a fungar no nariz. Tinha, pensei que estava a sangrar no nariz. O outro livro tinha muito mais sentimento, é muito mais, uma carga emocional mesmo na escrita. E aqui estava só tipo, sabem? Um bocado, não sei. Se calhar estou a interpretar demasiado e simplesmente só não gostei da narrativa em si, mas não sei, fez muito pouco por mim. Depois tenho um livro novo da Shirley Jackson que eu li, que é O Relógio do Sol, que basicamente, para quem não sabe, desculpa, já ia falar do que é que eu achei do livro, mas para quem não sabe, basicamente, este livro passa-se numa família de ricalhaços. É uma casarona do caraças, ao pé, tipo, longe da vila, tipo, nas imediações da vila principal. Eles vivem lá, tipo, esta família vive lá, é uma família bastante extensa,
e a quantidade de personagens, tipo, há imensas personagens neste livro, eles vivem lá e por um acaso, a tia uma vez está no quintal, no jardim. Eles têm um labirinto no jardim. É o quão grande aquela casa é. E ela tem uma visão e vê o pai falecido dela a dizer-lhe que pá, o mundo vai acabar dentro de X tempo e só quem está dentro da nossa casa é que vai sobreviver. E basicamente todo o livro é eles a prepararem-se então para este fim do mundo. E eu, sinceramente, é o meu livro menos favorito da Shirley Jackson até agora, porque a Shirley Jackson, pelo que eu já percebi, tem duas vertentes. Tem muita vertente de terror gótico, introspectivo, e depois tem muita vertente de escrita humorística com crítica à sociedade. E eu sinto que este livro é um mix perfeito entre essas duas coisas dela. Vocês têm a atmosfera creepy, a casa, coisas macabras a acontecer e pensamentos macabros de personagens, mas depois têm, e o propósito todo deste livro é tipo uma enorme crítica social a esta alta sociedade burguesa com dinheiro que se acha superior e que é completamente de lulo. Acaba por ser toda a premissa do livro, acaba por ser um bocado essa, mas de facto a minha primeira reação a este livro foi do tipo, o que é que eu acabei de ler? O que raio é que eu acabei de ler? Eu não estou a perceber. Porquê é que acabou aqui? O que é? Porquê é que eu estou a ler isto? O que é que isto significa? E de facto isto é uma enorme crítica social. Com este pano de terror gótico por cima e aquela mansão gigante. Eu prefiro, e isto é uma cena um bocado pessoal, eu prefiro quando os livros da Shirley Jackson não têm tantas personagens. Ao início, a quantidade de personagens que estão aqui é um bocado confuso. Se calhar também tem a ver um bocado comigo, lá está. Não tem a ver propriamente com ela, nem com a qualidade da escrita dela, mas sinceramente eu prefiro quando há quando há um elenco menor. Mas lá está, eu sinto que este livro está a crescer em mim. Foi o meu menos favorito da autora até agora, eu dei-lhe 4 estrelas, mas continuo a gostar na mesma e é definitivamente um livro que não é uma leitura fácil de digerir. Vocês leem e têm que. Pá, eu andei dias, semanas não, mas tipo dias a pensar neste livro e a tentar perceber o que é que eu tinha acabado de ler. Acho que é muito importante também fazer esse exercício e acho que é muito importante ter esse tipo de livros que não sejam só tipo fast food, que nós comemos, acabamos de ler e já está e passa para o outro. Acho que é assim muito importante ler uns livros assim um bocadinho mais complexos que puxam efetivamente pela nossa cabecinha. Depois tenho a minha última graphic novel, a seguir vem um mangá, mas ui, a minha última graphic novel eu não adorei. As Bruxas. Ele tem uma vibe ele tem uma vibe de cómic de super-heróis que eu não amei as cores, eu não amei propriamente a história, mas sinceramente o que me tirou mais da história, inicialmente nem foi tanto a história, mas foi mais a arte em si, eu não gostei mesmo nada. Eu antes de começar a ler graphic novels sempre achei que, pá, quanto mais complexa for a ilustração e mais colorida for a ilustração, mais eu vou gostar. E agora que eu estou mais dentro da cena, não poderia concordar menos com com esse meu pensamento. De facto, é literalmente o oposto. Eu sinto que este livro teve demasiados estímulos, que me estava sempre a tentar agarrar com textura, com cor, com demasiado contraste. Pá, não gostei. E depois a história em si também fez muito pouco por mim. Foi interessante, sim, mas não. Interessante, sim. Foi interessante, sim, mas não o suficiente para eu ficar tipo, quero ler os outros. Não amei assim tanto. Desculpem. Basicamente, nós temos uma família que eles acabaram de se mudar para esta small town porque a filha deles sofria bué de bullying e teve assim uns acontecimentos um bocadinho mais difíceis de lidar para uma pré-adolescente na antiga escola, então eles voltaram para aqui. Voltaram não, mudaram-se para aqui. Pá, só que esta filha deles ainda está altamente traumatizada e nós vemos que depois a família toda está traumatizada, não só por estes eventos que aconteceram com a filha, mas por outros eventos que aconteceram com a família ao longo dos anos, nomeadamente o acidente de carro da mãe. E é um livro com bruxas. Só que as bruxas não são tipo aquela vossa típica bruxa de tipo chapéu preto, vassoura e que está a voar no céu. Não, tipo, as bruxas são bichos da floresta, bué assustadores. Que são macabros, que são nojentos, é horrível. E quase funcionam como uma espécie de zombies. Lá está, tinha tudo para dar certo, mas não sei porque não dei. Eu não gostei assim tanto. Dei-lhe 3 estrelas. Tive pena de não ter amado, mas lá está. Não funcionou para mim, pode funcionar com vocês. Como
Última coisa que eu li, ai, nem sei para onde é que eu meto isto. A última coisa que eu li foi o Sunny, que é um mangá, é um coming of age, sabem? Nós acompanhamos um grupo de crianças e adolescentes, que fazem parte deste orfanato numa small town japonesa, e não acontece muito, assim, não acontece um grande evento. Nós acompanhamos só estas personagens na vida deles. Nem sempre os miúdos estão naquele orfanato por não terem os pais. Geralmente os pais até existem e até passam algum tempo com os filhos, mas simplesmente não têm condições para os ter em casa com eles, ou não têm casa, ou têm uma casa muito mínima, e então eles são obrigados a viver naquele orfanato. Há partes um bocadinho tristes aqui, porque não deixam de ser crianças, mas nós estamos a acompanhar crianças um bocado traumatizadas. E adolescentes também um bocado traumatizados, mas pá, é bonito na mesma. Lá está, não acontece grande coisa, mas é um coming of age muito, muito, muito bonito, muito emocionante, que tem uma maneira tem um desenho muito bonito, tem uns traços muito bonitos, mas realisticamente não acontece assim grande coisa, mas eu adorei. E pronto, como vocês podem ver, estes foram então os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros que eu li em junho. Eu queria mostrar-vos a minha pilha, mas eu não consigo, porque ele é demasiado pesado. Não consigo. Ih, falta uma da Capicua. Thumbnail. Ui, eu não quero que caia tudo. Mas então foi este o vídeo desta semana. Eu sei que ficou um bocadinho comprido mais. Eu tentei ser super, super sucinta, mas vou confessar que poder de síntese não é a minha melhor qualidade. Mas nós vemos então na próxima semana.